Quarta, 25 de outubro, verso para memorizar. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13, 34 e 35. A missão de Abraão. Pergunta 4. Leia Gênesis 19, 1 ao 29. Qual foi o resultado do espírito de hospitalidade, amor e oração de Abraão? Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Tragam-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora e vocês podem fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse o nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: Vocês têm outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo ou também morrerão quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão e também sua mulher e suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: Corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: Não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam que perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo. Mas vá logo. Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. O texto fornece uma indicação interessante sobre a posição de Ló na cidade de Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma. Isso significa que ele era uma figura importante na cidade, certamente funcionário público, porque sentar à porta é um privilégio de oficiais, juízes e reis. Gênesis 19 quase faz um paralelo com o capítulo 18 e a história dos anjos com Abraão. Abraão e Ló estavam sentados em uma entrada ou porta. Abraão e Ló convidaram estranhos para descansar em sua morada. Abraão e Ló prepararam comida para seus visitantes.
Seja quais forem seus defeitos, parece que Ló tinha algumas boas características. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor de sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. Gênesis 19, 24 e 25. Não sabemos quantas pessoas viviam na cidade de Sodoma e Gomorra na época deste relato, mas entre esses milhares de pessoas, apenas 4 deixaram a cidade e apenas 3 foram salvas. O mesmo aconteceu com o dilúvio no Gênesis. Não sabemos quantos estavam vivos naquela época, mas sabemos que a maioria não foi salva. O pequeno número de residentes de Sodoma que foram salvos tem implicações para nossa própria missão. Nem todos serão salvos. Gostaríamos que todos aceitassem Jesus e seu plano de salvação, mas cada pessoa tem livre arbítrio. Nossa tarefa é convidar o maior número possível de pessoas a fazerem a escolha por Jesus. Enquanto realizamos nossa missão, Deus nos ajuda por meio do Espírito Santo, mas Ele nunca irá contra a vontade de ninguém. O livre-arbítrio significa que no final, não importa o que façamos, não importa o quanto oremos, a salvação se resume à escolha de cada indivíduo. Como não desanimar caso não observemos o tipo de resultado que gostaríamos de ter ao cumprir a missão?